Boa noite, sexta-feira, 4 de outubro de 2013. Estamos iniciando mais um TV Com em Debate. Hoje, com a presença do nosso sempre companheiro aqui da nossa emissora, comentarista Filete, que hoje nos prestigia, e também com o Dr. Carlos Peçanha, que também hoje nos visitando, e vamos poder estar conversando um pouco mais sobre as pragas urbanas e outros problemas que afligem a nossa cidade e o cotidiano de um modo geral. Filete, quero começar com você. O Filete, que é o nosso comentarista também das segundas e quartas, não é? Nosso apresentador, sempre comentarista. Queria que você falasse um pouco mais, você que a gente, em várias outras oportunidades aqui no TV Com, nós já conversamos a respeito, por exemplo, do problema dos pombos, que na cidade é notório, né, a quantidade de pombos e alguns transtornos que eles trazem às famílias. Queria que você falasse um pouco, desse o nosso boa noite e depois a gente passa para o Dr. Peçanha. Muito obrigado, Rogério. Primeira vez que eu estou aqui com você como apresentador, mas já até visto seus programas, estou gostando muito. Obrigado. Realmente a nossa equipe está se fortalecendo na amizade e tudo, acho que é importante isso, né? Porque como empresário você tem viagem, eu também viajo, o Manuel, então é bom que a gente tenha esse grupo para a gente poder trocar figurinha, né? É isso aí. Eu fico muito contente de estar hoje aqui no dia de São Francisco, né? E hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente também, né? E a questão dos pombos é uma questão muito complexa, né? Porque as pessoas acham, Rogério, que essas senhorazinhas que dão comida, que contribuem para o aumento maciço de pombos em Santos, o que não é uma verdade. Elas devem contribuir com 3 a 5% do aumento. O maior aumento dos pombos em Santos se deve ao derramamento de grãos do porto, da faixa portuária. Então, nós temos que trabalhar a área portuária. Aliás, desculpa te interromper. Não, vamos fazer o debate. É importante você falar isso porque não é só esse agravante, né, o derramamento desses grãos e tudo, eles influenciam na população dos pombos e tudo, mas principalmente trazem um prejuízo enorme para o Brasil, né? Haja visto, o Brasil é um dos países que mais desperdiça alimentos, principalmente, por falta até de uma infraestrutura adequada na logística de todo o transporte do que é produzido no país. Calculado em 20% o percentual de perda da produção até chegar ao consumo. É um absurdo, é um quinto. Que é um absurdo. Aqui na nossa cidade, até por nós termos esses terminais todos de grãos, principalmente soja, açúcar, que como nós temos o maior porto da América Latina, né, passa quase que tudo por aqui. Então a gente ainda acaba contribuindo ainda mais para essa problemática das pragas urbanas, né? Justamente que por isso que eu estive no Rio de Janeiro no 5º Ecoprag com o Dr. Carlos Peçanha, que é meu amigo aqui de Santos. Nós conhecemos aqui quando novos, ele formou em Biologia, trabalha em Porto Alegre, que eu liguei para a produção aqui, para você, para pedir para o Carlos participar do nosso programa hoje. Com certeza ele vai elucidar muitas questões de piolho, carrapato, essas coisas que dão em casa, né? Mas só para terminar, para falar de pombos, o Carlos Peçanha é amigo meu de Porto Alegre, tem uma empresa de combate a pragas, trabalha com indústrias alimentícias, e eu fui ministrar uma palestra no Rio sobre controle de pombos, e ele estava lá ministrando uma palestra sobre empreendedorismo. Então nós ficamos no mesmo hotel, íamos para o congresso junto com a van e tal, e já tínhamos uma amizade. Eu falei, ele falou, vou vir sexta-feira para Santos. Eu falei, puxa, é o Rogério Conde que vai apresentar, vou ver se te encaixo lá. Aí conseguimos mexer na agenda aqui e trouxemos o Carlos Peçanha, né? Para terminar sobre os pombos, não temos falcões e gaviões. A Mata Atlântica só tem 5% dela. Nós jogamos a Mata Atlântica para diminuirmos a Mata Atlântica. Não tem falcão e gavião. Cidade tem muita comida à disposição pelo porto, como você falou. Só temos 30% de silos no Brasil para a nossa produção. 70% do silo está no caminhão. E aí, como o meu amigo Carlos falou, 20% é perda. Aumenta o custo do Brasil. Cai no chão, entope ralo. Aumenta roedor e aumenta pombo. A questão do pombo é o seguinte: matar 50% das cidades não concordo, eu também não concordo. Por causa da questão, então, em Santos é uma cidade muito avançada em proteção animal. Santos, Campinas foi a primeira delegacia de proteção animal. Santos vai ter uma delegacia de proteção animal. Lógico que não vai ser só para animal, mas vai ser especializada nisso também, né? Você como advogado e tal. Então o que acontece? Nós temos aqui um mecanismo aqui, Rio de Janeiro, São Paulo, proteção animal muito forte, né? Temos muitas lacunas, muitos problemas para resolver, mas tem muita gente na proteção envolvida. Então, o que nós podemos fazer? Fazer o manejo, tirar os ovos, fazer robôs
falcões, gaviões, mas isso daí tudo é muito complexo. Você pode diminuir naquele nicho, mas principalmente melhorar o porto na questão da logística, do transporte, tudo, e também o anticoncepcional, que nós temos estudos aí, que a gente trabalha com anticoncepcional, que você vai diminuir a população de pombos sem maltratar. Então seria um controle ecológico, entendeu, Rogério? Uma coisa que a gente pode diminuir, essa, entre aspas, que chamam de praga urbana, e podemos até fazer como na Europa, ganhar dinheiro com o pombo. Você vê que em Milão, tem o cemitério de Milão, tem os pombos. E em Roma também, mas lá é outro nível, né? Veneza. 4 horas da tarde, Veneza, eles passam carro com água para não deixar as fezes ficarem secas. Você dá a comida lá, não pode dar a sua comida não. Você tem que dar a comida que vem de lá. Aí tem o guarda municipal lá, vende por 2 euros a comida. 1 euro é para a municipalidade. Outro 1 euro é para comida anticoncepcional e a lavagem. Quer dizer, eles ganham dinheiro com isso. Como a gente ia na biquinha, comer cocada antigamente, claro. Com certeza teu pai levou os teus irmãos lá, o Lupércio, todos os teus irmãos, com certeza vocês iam na biquinha quando moleque, comer cocadinha, todo mundo ia lá, beber água e tirar foto com os pombos. Mas o que aconteceu? O pombo se tornou hiperpopulação. E toda hiperpopulação, nem para os pombos é bom, né, Rogério? Você perguntar para o pombo se está bom, ele vai falar que está ruim, porque é muito pombo. Ele quer normal, né? É interessante. Mas é verdade, é verdade. Mas se você for perguntar pô, tá bom o número de carro em Santos? Você fala assim, pô, eu acho que todo mundo pode ter seu carro, mas tá complicado, a rua não aumentou e tem muito carro. Tá? Se você esperar para um pombo, ele pudesse responder para a gente, ou a gente pudesse entender, foi o doutor Liro, claro. Ele vai falar, pô, tem muito pombo, está aumentando o número de doenças, está dificultando o alimento, está mais briga por alimento, aumenta o número de doenças, enfim. Não, é verdade, são problemas até da modernidade, né? Assim, acho que as cidades vão se desenvolvendo, as regiões metropolitanas cada vez ganhando mais corpo, e esses problemas são problemas que há alguns anos atrás talvez não se dessem, né, nós não dessemos tanta importância. Sim. E hoje são problemas chegam a ser de saúde pública, né, porque você começa uma quantidade muito maior, principalmente de crianças e tudo, até por falta de higienização adequada e tudo isso, você acaba trazendo essas doenças. Eu quero aproveitar para convidar os nossos telespectadores que façam perguntas, 2138-4677, porque eu sei que esse é um assunto importantíssimo e que seria interessante a participação de todos vocês. Doutor Peçanha, queria que você falasse alguma coisa, eu vou te chamar só de Peçanha, que fica mais fácil. Queria que você, então, comentasse o que nós estamos falando, já que você é uma pessoa que conhece bastante da matéria. Obrigado. Bom, seja então, bem-vindo, né? Seja bem-vindo, então. Primeira vez no nosso programa. Além disso, Rogério, Peçanha tem minha música, viu? Então vai ter que voltar numa próxima oportunidade. O Peçanha foi campeão do FICO, Festival do Objetivo. Né? Que bacana. Naquela época ele tinha 12 namoradas, viu, Rogério? Tinha 12 namoradas. Foi campeão do FICO, tinha 12 namoradas. Não deixava mulher pra ninguém aqui em Santos. Agora tá casado, pai de família. O tempo, né? O tempo acaba com essa história, com esse devaneio. Na verdade, o Filete é um amigo de muito tempo. Eu queria começar dando boa noite para você que está assistindo. Boa noite ao seu Rogério, boa noite, Filete. E agradecer a oportunidade de estar aqui falando na minha cidade, né? É engraçado, mas eu falo bastante de pragas no Brasil todo e em Santos acabo quase nunca falando, né? Mas só para a gente poder dar continuidade ao assunto, a biologia ela é muito clara. Tudo que sai de equilíbrio acaba tornando o ambiente insuportável. E pragas nada mais são do que fruto do desequilíbrio. Você dá muito alimento, você dá muito abrigo, você afasta os predadores, você vai ter uma hiperpopulação, como bem falou o Dr. Filete, e isso vai gerar problemas. No caso específico do pombo, o pombo transmite doença, o pombo transmite parasitas, o pombo ele serve de reservatório para algumas bactérias, então tudo isso é problema. E as fezes do pombo são cáusticas, ácidas, elas vão acabar deteriorando pinturas, revestimentos, podem causar curto-circuito porque elas se acumulam, enfim, é uma praga, fruto do desequilíbrio. Muita gente não sabe, mas o pombo é um animal doméstico que foi trazido pelos portugueses aqui, acabou sendo solto no ambiente e se adaptou muito bem. Ele reproduz o ano inteiro, ele não tem um período fértil, ele reproduz ao longo do ano inteiro, ele não tem medo do homem, por isso que o pombo chega perto do homem, come na mão do homem, e com essa sem vergonhice, vamos dizer assim, dele, ele acabou achando um ambiente fabuloso. E só para dar uma ideia, hoje nós temos outros tipos de pragas chegando como o pombo já chegou. Quem conhece aquelas garças brancas africanas que dão em pasto
Aquilo é um animal africano que chegou aqui e se deu super bem. Também não tem predador. E há anos já estão aparecendo aqui em Santos, você vê nos canais. Isso que eu ia falar, são essas de perna bem fina, bem... Exatamente. Tem muito ali no mercado de peixe. Isso, também. exato. Você tem algumas espécies parecidas, são nativas, mas essa, predominantemente, ela é uma espécie invasora, né? E ela já causa problemas na aviação. Em Fernando de Noronha tem todo um programa de captura e abate dessas aves, porque elas atrapalham os aviões, atrapalham a segurança aeronáutica. E hoje, para minha surpresa, eu fui correr na praia como bom santista, né? Quando venho a Santos, vou correr na praia. Eu me deparei com o quero-quero. O quero-quero é um animal silvestre, é um animal protegido pela lei, mas eu nunca tinha visto quero-quero na praia em Santos. Eu vejo até em campo de futebol, mas na praia de Santos eu nunca tinha visto. Então é mais um bicho que está ocupando um nicho diferente. E agora eu deixo vocês à vontade para a gente debater, o assunto realmente é vasto, o assunto é um assunto... Eu quero aproveitar já todo o seu conhecimento para a gente abordar um outro tipo de praga, né? Os cupins, por exemplo. Eu milito na construção civil, apesar de ter formação jurídica, eu milito muito na construção civil, a gente atua bastante. Nós já tivemos oportunidade, Filete, isso é até uma curiosidade, nós já tivemos, e isso está se iniciando muito agora, para vocês terem, o telespectador também ter uma ideia, você faz uma fundação profunda, como aqui em Santos hoje você precisa atingir a rocha a 50, 60 metros, e você começa, desde baixo, já no concreto, você começa a passar produtos, tudo, para que a sua fundação não fique comprometida. Esse gasto, Rogério, a gente sabe que o gasto da obra de Santos é muito grande, né? Porque tem que colocar 50, 60 metros de profundidade, né? Você estava até comentando no programa que foi muito ilustrativo outro dia, que você estava no programa, que você falou que aqui para fazer de garagem um subsolo é legal, como tem no shopping, vamos por Balneário, para a pessoa entender, no shopping do Gonzaga. Mas para fazer dois, estavam falando de fazer estacionamento subterrâneo embaixo da Praça Independência, tal, para melhorar a mobilidade urbana e tal. E o Rogério falou com muita propriedade. O primeiro bloco você faz com um custo significativamente razoável, um custo razoável. O segundo, meu amigo, vai gastar muito dinheiro aqui em Santos, muito, né? Muito. E esse gasto, é grande o gasto com produtos, por exemplo, que vocês usam para, de uma certa maneira, impermeabilizar? O problema não é nem o gasto é a preocupação, que é uma preocupação que não se existia antigamente. Você deixar já no projeto, você contemplar um shaft, já onde você possa despejar o produto para que ele escorra na estrutura toda do prédio, pelo esqueleto já na parte de cima, são coisas que você vem fazendo agora, esse prédio moderno, preocupações, tem uma portinha lá para você poder colocar eventualmente, então todo esse tipo de preocupação você tem que começar, então eu estou dando esse exemplo pela preocupação que a gente precisa ter hoje com o cupim. Porque se o cupim realmente, se ele realmente penetrar dentro de algum local sem que você perceba, em muito pouco tempo, praticamente ele toma conta e come tudo, né? Come tudo. Dá para falar bastante de cupim, tem várias espécies também, gêneros nativos, mas as principais espécies que causam problemas no ambiente urbano dividem em dois grupos. Tem o grupo de cupins subterrâneos, que é um grupo que o pessoal fala que come concreto, ele não come concreto, ele come madeira, celulose, mas ele se desloca pelo concreto muito bem. E é como se fosse aquele cupim de pasto, que faz aquele monte no pasto, só que algumas espécies fazem árvore, outras fazem um ninho profundo, outras fazem por cima da terra e outras faziam em vãos estruturais de pedra, em ocos, e essas espécies se adaptaram bem no ambiente urbano. Elas vieram importadas, elas vieram junto com as mercadorias do porto, e você tem todo o litoral do Brasil, várias populações desses cupins subterrâneos. Até em barcos nós achamos. Eu lembro que nos anos 70, eu vi no museu de pesca, que tinha um negócio que eu não entendi o que era aquilo. No meio dos modelos tinha uma vitrine com um cupinzeiro, que foi tirado do forro do museu de pesca nos anos 70. De tal o grau, ele ameaça muito, e esse cupim subterrâneo ele é muito voraz. Então ele realmente invade a estrutura por vãos, ele ataca pelos dutos elétricos e chega em vários lugares, e não adianta aplicar naquele local, porque o cupim, como um inseto social, ele tem uma colônia que reproduz, que alimenta os jovens, e alguns indivíduos vão buscar alimento para toda a colônia. Então, quando você tratar madeira, você não trata a colônia, e ele vai dispersar para outro lugar. Então,
Hoje existem até sistemas de iscas que você põe na sua casa, no seu prédio, para que ele coma aquela isca e leve o veneno, né, para a colônia. Mas é muito sério. A grande dica que eu posso passar é que você não subestime o problema. Não ache que aplicando aquele querosene, aquele óleo diesel, óleo queimado, você vai prevenir. O cupim, esse caso, o cupim subterrâneo, ele traz umidade, ele deteriora a madeira e ele é muito difícil de ser tratado. Só empresas muito bem habilitadas, você só consegue saber isso conversando com a empresa, pedindo referências, vão te dar. Eu já vi fotos e vídeos, e eu mesmo já cheguei a ver, a retirada de ninhos de cupins, assim, do tamanho desta mesa aqui, que a gente está, de 20º andar de prédio, do caixão perdido, do espaço entre lajes. Você tem que rasgar a laje para arrancar os pedaços e tirar de carrinho de mão um cupinzeiro que tem lá seus 10, 12, 15 anos que está ali invadindo o prédio inteiro. Então é uma realidade. E tem um outro grupo de cupins, esse é o subterrâneo, que é o cupim de madeira seca, que é aquele cupim que ataca o piano, ataca o quadro, ataca aquele que deixa o grãozinho solto. Aquele é bem mais simples, ele é menos agressivo, ele é menos voraz, ele é mais lento, tá? E esse é um cupim mais fácil tratado. Seja como for, o cupim é um problema sério, ele realmente afeta a saúde da estrutura, ele pode realmente causar problemas sérios de curto-circuito também, quando ele traz umidade para a estrutura, e você tem que contar com uma empresa profissional para olhar. Normalmente, quem cobre qualquer orçamento não é confiável. Normalmente, na garantia eterna, não é confiável. Então, eu estava pensando nisso. Quando a esmola é demais não dá para confiar. E dentre todas essas, né, se é que a gente pode chamar assim mesmo, das pragas, todas urbanas, que hoje estão em todas as cidades, nós temos isso tudo, dentre todas elas, qual vocês acham, esse vai para você também, Filete, qual vocês acham que é que nós devemos ter um cuidado redobrado, principalmente, não quero pensar nas perdas materiais, mas em questão de saúde? Eu acho que as fezes secas dos pombos, que podem transmitir doenças respiratórias, então se você for manipular fezes secas, você, um empregado, um cara de fim de semana que vai mexer no lugarzinho que está o seu barquinho, num galpão, numa casa de campo que há muito tempo está fechada, sempre amolecer as fezes, trabalho de máscara, óculos, gorro, máscara antipó e luva, né? Fezes secas de pombo são perigosíssimas, né? Que podem dar fungos por via respiratória. Desculpa, mais do que urina, essas coisas de rato, essas coisas? Não. Estou falando dos pombos, né? O equivalente. As fezes dos pombos, elas podem causar doenças, que muitas doenças são, que é complicado a gente falar isso, mas os pombos, por estar numa urbanização, todas as pesquisas que nós fizemos e que o mundo todo faz, professora Mônica e tal, todas as pesquisas dizem que o quê? Que muitas bactérias das fezes dos pombos são dos seres humanos. Estafilococcus, Streptococcus, entamoebas, que são nossas, não são dos pombos. Ou seja, o contato com os seres humanos, os pombos acabam comendo alimentação nossa, entendeu, Rogério? Acabam comendo as coisas e se contaminam com as nossas doenças. Então, as fezes molhadas dos pombos, aquela que você é atingida no seu carro e tal, tirando o ácido, como o nosso colega Peçanha falou, que pode dar alguma destruição, elas são mais ou menos patógenas como a do ser humano, como a de um cachorro. Se pegar um cara igual o Peçanha, que está correndo na praia, toma sua vitaminazinha C todo dia, tal, está bem imunologicamente, igual a gente aqui, não vai acontecer nada com as fezes dos pombos. Mas as fezes secas, as hifas podem entrar por via respiratória e pode te dar um fungo. Aí você vai começar com tosse e secreção. Vai chegar no médico, ele vai achar que é bacteriano ou viral, porque a fúngica é muito rara, entendeu, Rogério? Então ele vai tratar, você não vai melhorar. Ele vai pegar catarro, vai fazer um antibiograma e uma cultura. Já se perdeu tempo, porque não é comum infecção respiratória por fungo em ser humano. Não é obrigatório notificação. Então ficamos sem saber quantos casos existem e se é que existem, né? Aí o que acontece? A pessoa vai, se trata. Então, nesse caso, se for uma pessoa com uma tuberculose, uma pessoa com uma HIV aí, pode ir a óbito, porque a pessoa já está imunossuprimida. Se for um cara forte, ele vai tomar aqueles antibióticos, não vai melhorar. O médico, numa segunda via, o médico, o veterinário, no cachorro, vai fazer um swab daquela secreção, mandar para o laboratório, faz uma cultura, vai descobrir que é um fungo, que é de pombo, e vai tratar com antifúngico que vai curar a pessoa. Mas se for uma pessoa de idade, uma criança, um bebê, uma pessoa com imunossuprimida, um aidético, uma hepatite, um cara que tem hepatite em estado mediano ou final,
com certeza ele não vai dar esse tempo todo para o médico descobrir. Então é uma coisa complicada. Os ratos, a leptospirose pela urina, né? Dizendo que 90% dos ratos que tem leptospirose, eles não têm sintoma, né? A maioria. Eles continuam urinando aí e tal. E na época das chuvas, depois das chuvas, nessa época que está chovendo bastante em Santos, espalha-se a leptospira, né? Então às vezes você vai pegar uma bola que cai no jardim da praia, ou entrar numa molecada, vai empinar uma pipa, cai num lugar meio ermo aí, lá descalço. Se tiver uma frieirinha, então já foi. Se não tiver, também entra do mesmo jeito. Aí a pessoa começa a ficar amarelada, se curar, vai ficar 40, 50 dias tomando soro no hospital. Soro, streptomicina, penicilina, quer dizer, uma doença muito difícil de curar. Eu peguei um dog alemão, só para exemplificar, com leptospirose. Diagnosticamos, era icterhemorrágica. Fizemos exame de sangue, não passa para o ser humano. Não, era canícula. É aquela que só passa entre os cães. Não é icterhemorrágica, que aí eu teria que notificar e a família toda ir para o médico. Nós demoramos 40 dias, Rogério, segunda a segunda, dando soro, 1 litro de soro, com glicose, vitamina C, vitamina B12, mais os antibióticos em questão. 40 dias para curar o cachorro. O cachorro chegou todo amarelado. Todo amarelado, quer dizer, para desinterizar ele demorou 40 dias. Os cupins, como o Peçanha falou, as baratas, até pelo aspecto repugnante que as baratas têm, principalmente com as mulheres, né? E aí o Peçanha pode complementar aí, que tem um monte de coisa, senão eu vou ficar falando o programa inteiro, ele fala outra metade. Deixa só eu... Deixa eu ir nas perguntas aqui. Vanessa do Marapé, agradecer a Vanessa. Ela fala, os armazéns abandonados do porto não contribuem para o aumento do número de pombos? A gente falou no início que realmente contribuem muito, não é? Agora, a Terezinha do Gonzaga, um beijo para a Terezinha também. Gostaria que o Filete desse mais detalhes sobre o trabalho que ele faz em Santos com os pombos. É porque em várias oportunidades você, já falou inclusive, teve, né, um projeto bacana. No final a gente pode dar uma pincelada ou você quer que a gente... Não, pode já dar uma Esse projeto foi o motivo da minha palestra no Rio de Janeiro. A gente mapeou Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão, mas cada um numa determinada época, desde 1995. Com a Universidade de Santa Cecília e com os alunos da faculdade também. Então o trabalho a gente ia de madrugada, colocava um plástico de 4x2 e colocava os alimentos, os pombos desciam lá, comiam, e a ave tem o hábito de comer e defecar em seguida, entendeu, Rogério? Aí defecava, nós recolhíamos as fezes e mandávamos para 3 laboratórios, para ver as bactérias que elas estavam tendo nas fezes. Já achou Staphylococcus, Streptococcus, em tamoebas que não é do pombo, é do ser humano. De repente o pombo come, pega no lixo, fezes de cachorro, fezes de ser humano junto com milho, come tudo aquilo, faz um gorogogó, né? E o pombo, ele comia, a pessoa pensa que só come grão, mas o pombo come queijo, come bolo, ele se adaptou ao meio urbano, ele se adaptou. Se não tiver pombo, ele vai comer bolo, vai comer outras coisas também, né? Então o que acontece? Aí e também o pessoal da bioestatística lá fotografava, agora com essas máquinas de 360 graus, tal, mais modernas, para a gente fazer mais ou menos a progressão de quantos pombos nós temos na região. Por exemplo, no Guarujá saiu uma matéria interessante na tribuna, saiu assim, capa, o Guarujá tem mais pombos que eleitores, ou seja, o Guarujá tem 290 mil pessoas, 90 mil, ou seja, 1 para 3 em subhabitações ou favelas, e 250 mil pombos. Então, nós temos quase o mesmo número de pombos que população. Para cada uma pessoa tem 0,8 pombos, vamos dizer assim. Para cada 5 pessoas tem 4 pombos, que é uma quantidade assustadora. De repente os pombos aprendem a votar, a votar melhor do que os seres humanos. Se der um bolsa milho, então, aí tá eleito, está garantido. Então, fizemos esse trabalho, mapeamos Santos em 70 locais. E é muito engraçado para ver como Santos é. Santos a gente não tinha problema para ir nos locais. Morro, Sabuó, Zona Oeste era tranquilo, ia de madrugada lá e tal. No Guarujá é outra acessibilidade, entendeu, Rogério? Tinha que ligar para a prefeitura autorizar, beleza. Depois que é para um vereador, vamos para o Rogério Conde, é vereador em Santos, responsável pelo centro. Você tem muita gente no centro, Zona Oeste, que eu sei que você tem muito amigo na Zona Oeste também, além de na região da praia, mas Zona Oeste também você tem um reduto lá, que você ajuda o pessoal com o jogo de camisa, que eu sei, ajuda o pessoal mais carente lá. Então, eu ligava, Rogério, é o seguinte, eu quero entrar lá no Morrinhos 2. Aí você falou, não, Filete, você vai conversar com o Tita lá. Aí você avisava o Tita para eu poder entrar no Morrinhos 2. Porque num lugar
Não que todo mundo que mora na favela, tem muita gente boa na favela, em subhabitação, muita gente boa, tem muito mais gente boa. Mas o crime organizado também vai num lugar mais ermo, para ser mais fácil. Então, como é que eu vou chegar às 6 horas da manhã com o carro da Santa Cecília, cheio de aluno lá, com aluna, não sei, não dá. Então eu tinha que ir lá. E eu fui muito bem recebido no Guarujá. Mulher trazia bolinho de chocolate, suquinho e tal. Mas tinha que ter autorização da prefeita e do dono do pedaço também. Isso é complicado, né, Rogério? Super complicado. Quer falar alguma coisa, Peçanha? Bom, ainda dentro da história do trabalho dos pombos e da pergunta sobre os galpões, tem 3 coisas básicas que qualquer ser vivo precisa: alimento, água e abrigo. O galpão abandonado é tudo que o pombo deseja, é abrigo. Os galpões, os prédios, os forros, aquilo é tão importante quanto o alimento, que já é abundante ali. Em relação ao que foi falado aqui do trabalho feito com os pombos, existem já tecnologias, sim, existe forma de fazer um combate, um controle consistente, forte, porque é uma questão de saúde que está se tratando. Está faltando talvez vontade política para fazer uma coisa consistente, porque a imagem do pombo bonitinho, do pombo símbolo da paz, porque é o Espírito Santo, porque foi o pombo que trouxe o galho quando Noé soltou, é muito legal. Mas hoje é uma realidade. O pombo é um problema de saúde pública. Mas já tem também uma, não vamos dizer assim, mas há muitas pessoas já chamam já como se fosse um rato de asas, né? Já se fala nisso. Tem até aqui o Manuel Santana, da Aparecida. Manuel, um abraço, obrigado, viu, por estar participando também. Se colocar quirela de milho misturada com anticoncepcional para os pombos comerem, eles não morrem? Está perguntando o Manuel. Tá. Aí eu acho que eu posso até me antecipar. Manuel, é o seguinte, tudo pode ser tóxico dependendo da dose, tá? E sempre vai ter um pombo suscetível, um pombo mais doente. Até jujuba, né? Se você comer 1 quilo de jujuba, você morre também, né? Tá aí. Tomar 10 litros de água, você morre. No mínimo entupido, mas assim, o sal de cozinha é mais tóxico do que muito inseticida. Mas assim, é possível que alguns morram, mas a ideia não é essa. Você não pode entrar com a parte de veneno, no caso. Por quê? Outros animais podem comer. Pode comer um sabiá, pode comer um tico-tico, pode comer outros animais, e aí você vai estar com... Então, o caso do anticoncepcional ele é mais seguro, tá? Pode ter óbito de alguns? Pode, mas dada a gravidade do problema, é aceitável. É totalmente aceitável. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos logo. Todos os dias aqui na TV Com, a partir da meia-noite, o jornalista Pedro Alcântara leva até você as festas mais badaladas da Baixada Santista e Grande São Paulo. Eventos culturais e artísticos em entrevistas descontraídas e inteligentes. Oferecimento CVC, tudo por uma boa viagem. Forma Plus, por uma vida incomparável. E WhatsApp Santos, há 10 anos formando craques no inglês. No Gonzaga, Ponta da Praia e agora também em São Vicente. Oficina Frota Vento conta com uma infraestrutura totalmente automatizada e com o que há de mais moderno em equipamentos e tecnologia, com serviços de funilaria, repintura, mecânica e eletricidade, além de oferecer diversos modelos de carros antigos para aluguel. Oficina Frota Vento, localizada na rua João Éboli, 57 em Santos. Telefone 3223-2969 ou 3221-4853. Oficina Frota Vento. Alô, alô, nação santista, não há distância que nos separe. Tradição é tradição, os bons tempos estão de volta. De segunda a sexta, Radar Esportivo aqui na sua TV Com, ao vivo da meio-dia a 1 da tarde e com a representação a partir das 22 horas. É o tricampeão da Baixada aqui no seu canal 11 da NET. Embarque com o TV Tour para os melhores destinos turísticos do Brasil e exterior. Toda semana, aqui na TV Com, você tem dicas imperdíveis de cruzeiros, roteiros e pacotes de viagens. Então, arrume as malas, carimbe seu passaporte e bem-vindo a bordo. TV Tour, a sua revista eletrônica de turismo. Acesse o site da TV Com e acompanhe a nossa transmissão em tempo real. Fique por dentro da nossa programação. TV Com, interagindo com você. Você que não pode ir até a sua comunidade,
A comunidade quer ir até você em sua casa, em seu lar. Participe conosco todos os domingos, às 8 horas da manhã, a Santa Missa em seu lar. E fique com Deus. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage, facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Boa noite, estamos voltando com o nosso TV Com em debate ao vivo aqui pelo canal 11 da NET. Temos aqui o Eduardo Filete e o Carlos Peçanha, nós estamos batendo um papo aqui sobre pragas urbanas e outros assuntos. Você quer fazer uma pergunta, não esqueça, 2138-4677 e participe com a gente. Voltando às perguntas aqui, Peçanha e Filete, tem aqui a Fernanda do Imbaré. Ontem eu vi o programa Ação e Reação do nosso querido Augusto Capô de Casa, mandar um abraço para o Augusto. E o Filete participou e gostaria que ele falasse mais sobre o projeto de colocar chip nos filhotes. Como é que é isso, Filete, de colocar chip nos filhotes? Olha aí, o nosso Boninho aí tá com audiência, a mulherada que tá vendo o programa, né? É que o Augusto ficou brincando muito e aí não consigo falar direito, mas sempre é bom Ação e Reação aí, programa que passa 1h30 ali de audiência aqui na TV Com, depois do TV Com Debate, né? É assim, o chip, na prefeitura, eu vou resumir porque o Peçanha tem muita coisa para falar. Na prefeitura, eles estão castrando os animais, estão colocando chip em fêmeas gestantes. E eu conversando, indo para congresso, fui agora no Rio da palestra, vou ter a honra de ir para Barcelona agora dia 12, ficar uma semana lá no Congresso Sul-Americano, no Congresso Europeu de Veterinária. Fui 4 anos que eu mando trabalho, não consegui, mas esse ano eu consegui penetrar lá, vou mandar 4 brasileiros, eu fui escolhido, estou muito contente. Então eu percebo que essa tecnologia é errada. Nós temos que colocar os chips em quem? Nos filhotes que eu dou lá toda semana, nos filhotes que a amiga do Rogério tem um pet shop que vende, nos filhotes que o amigo do Peçanha, que é criador, vende, nos filhotes que o Mapan, feirinha do Gonzaga, dá, todos os animais novos. Para daqui a 10, 15 anos, nós temos todos os animais mapeados. O cara que castra uma cadela é porque ele ama a cadela dele. Então ele vai, lógico que ele não vai jogar na rua. Se ele está castrando é porque ele gosta do bichinho. Então é um lado justamente para não ter mais reprodução, para não ficar um monte de animal jogado na rua. Perfeito. Mas, se você põe nos filhotes, daqui a 10, 15 anos, toda a população dá mapeada. Aí fica igual aos Estados Unidos e Canadá, entendeu, Rogério? Que quando o animal solta o animal, ele pega a leitura e ele lê o animal, ou o chip. Aí ele fala... De que é esse animal? Ah, é do Peçanha. Peçanha, não, eu perdi o animal, traz de volta. Certo. Mas se for por má fé, o cara vai responder criminalmente, que ele crueldade contra os animais, abandona, pode um cara de moto tomar um tombo, pode causar um acidente de trânsito e tal. Além de, você vai levar para a clínica fulano, clínica Andorinha. Lá na clínica Andorinha, vai tomar banho, cortar pelo, pôr remédio para pulga, vai ficar no hotel, vai comer do bom e do melhor, o cara vai pagar tudo, vai para dívida ativa. Se o cara não pagar, ele do casa, carro, ele vai perder alguma coisa, por quê? Ele é obrigado. Então, se ele for para a clínica Filete, eu vou fazer todo o procedimento lá, ele tem que pagar. Hoje o que acontece? O cara solta o animal na rua, te leva na tua clínica, tu cuida, tem protetora com 30 animais em casa, tem umas 6, 7 clínicas de 100 que pegam animais na rua com a minha, que estão com 10 animais. Quer dizer, passa uma coisa que o Estado não tem condição de segurar, passa para a entidade privada, para as pessoas. Quer dizer, então é uma coisa que é desumano. Isso tem acontecido muito. Não sei se o Peçanha tem acompanhado. Nós tivemos um problema muito sério com relação a isso. Infelizmente, também levar em consideração que eram pessoas não com tanta condição e tudo isso, mas nas cotas, por exemplo, nas cotas em Cubatão, na Serra do Mar, as famílias todas que foram deslocadas para os novos condomínios populares, a maioria eram conjuntos, eram apartamentos, e eles moravam nas casas ali nas cotas. O que ficou de cachorro vagando pela Anchieta, por Cubatão, pelo começo ali do Cubatão, foi um absurdo. Na verdade, Rogério, até aproveitando o gancho, assim, o abandono de animais é uma coisa séria. E ele é muito maior do que a gente imagina. As pessoas adoram os filhotes,
mas nem sempre estão dispostas a cuidar de um animal idoso, tá? Ou de um animal grande. Tartarugas, quelônios, é muito comum. A pessoa compra a tartaruguinha pequenininha para o filho, bonitinho, aquele bicho cresce, aí ele solta numa praça achando que o bicho vai viver na praça. Aquelas verdes, né? Aquela imperial. Verdes, isso. Aí vai viver na praça. Esse bicho vai para a rua, ele vai atravessar a rua, ele vai ser atropelado, o motociclista vai se acidentar. Aí você tem a mesma coisa que o pessoal às vezes que cria ou pega filhotes de lagarto, volta da Pantanal de uma pesca com filhote de jacaré. Esse bicho vai crescer e não é o lugar dele. Então o abandono animal é uma coisa muito séria, sem falar que nós temos um lado de saúde, tem um lado humanitário, tem um lado que é extremamente cruel, porque um animal que você adota, que você cria, ele não tem defesas, ele não tem, vira e mexe, se aparece nos vídeos, aquelas pessoas que têm debilidade e acabam agindo cruelmente com o animal, a revolta que isto causa, tá? Mas é uma realidade, ou seja, nós temos que ter essa responsabilização sim, temos que ter a cobrança disso sim, e temos que ter mais do que isso tudo, controle e planejamento. Ou seja, é preciso que se tenha um controle dessa população, é preciso que a gente tenha condições de manejar isso da forma adequada. Isso é verdade. Tem mais uma pergunta aqui da Rosa, da Aparecida. A Rosa, quero mandar um beijo para a Rosa, ela está sendo muito gentil aqui, ela está falando para o Rogério. Além de ótimo apresentador, você é lindo. Eu não devia nem ler isso no ar, mas é que ela está sendo muito gentil. Obrigado. Ganhou o dia, Rogério, ganhou o dia. Dona Rosa, eu já falei para o Manuel que ele vai perder, que eu vou conquistar a Dona Rosa. E ela Dona Rosa não ligava para o meu programa sempre que ligava era a Vânia, era a Dona Terezinha, é o Paulo Sérgio, meu amigo, é o tal. Mas agora a Dona Rosa está ligando para o meu programa também, eu fico contente que a Dona Rosa é uma pessoa inteligente e sempre com comentários brilhantes. E estava bravo cidadã participativa. Estava bravo aqui que o nosso amigo André, acho que o Banha e o De Rosa estavam reclamando que o Papa tinha mudado de partido, e no programa a Dona Rosa falou, não, ele muda para onde que ele quiser. E eu tive se ele quiser mudar, ele muda. Então a Dona Rosa, que é amiga dos amigos, aí e gosta muito do Papa. Ela coloca aqui, os pombos transmitem doenças. Tem uma pessoa da minha família que ficou quase cega. Como eu não gosto do pessoal que está em Brasília, vamos mandar os pombos para lá. Não tem um jeito? Ela pergunta. Dona Rosa, tem tanta coisa que a gente devia mandar lá para Brasília e não manda. Quero até aproveitar para mudar um pouquinho só do foco do assunto, falar em Brasília. Como que vocês estão vendo, ou aliás, como vocês viram o problema da Marina Silva, que não conseguiu viabilizar o partido, a rede, o partido dela, e agora nós temos, vamos torcer para que, eu não sei o pensamento de vocês, mas eu acho que seria importantíssimo que ela participasse do processo eleitoral. Democraticamente, não tenho o que dizer, independente de qualquer discordância que eu tenha ideológica com ela e com as posições que ela defende, porque apesar de ser biólogo, atuar na área ambiental, eu não concordo com muitas coisas que ela, o partido e a forma eles colocam, sim, mas independente disso, num processo democrático ela tem o mesmo direito que os outros que estão conseguindo fazer têm. Mas falando como biólogo e como população e como equilíbrio, que foi o que eu comecei a falar, nós vivemos uma distorção absoluta do Brasil, uma distorção de cidadania, uma distorção de representatividade, uma distorção de civilidade, eu diria. Então, eu não me surpreendo em nada com essa questão da Marina, lamento, porque seria, sim, um componente da pluralidade, um componente para a coisa poder ser, mas eu não esperava nada diferente. Eu acho que nessa crise de cidadania, nessa crise de ética, de respeito que a gente vive, tem que fazer a sua parte cada um e torcer para que os demais façam, e é a única coisa que nos resta, porque da classe política, tirando raríssimas exceções, não existe esse equilíbrio que eu falava, ou seja, a vida pressupõe equilíbrio, a harmonia só se consegue com equilíbrio, e não tem de forma alguma isso em Brasília, são só interesses e quem pode mais chora menos. Nesse caso foi bem isso, quem podia mais chorou menos. Vamos torcer, né, Filete? Vamos torcer para que afinal a Marina tinha uma representatividade, ela teve 20% dos votos praticamente na última eleição, e ela faz um contraponto, eu acho que ela fez um contraponto muito interessante para a reflexão da população durante a campanha. Vamos esperar para que ela, se ela vai de repente sair, né, se candidatar por uma outra agremiação, alternativa. O PPS, enfim, o PEN, que é eu acho que o partido dela não conseguiu um número de eleitores suficientes, né? Então acho que
A regra é clara para todo mundo. Não, quanto a isso, eu não acho tem que a regra é dúvida. clara. Agora, quanto ela participar por um outro partido, qualquer que seja a legenda, né? Eu concordo com a opinião de vocês, porque quem teve 20% de uma eleição com pouco dinheiro para fazer campanha, eu acho que é uma coisa muito importante, né? Então, acho que ela deve participar do processo sim, até para contribuir com ideias, né? A gente, quando participa com o processo, a gente não participa só, de repente, para ganhar, às vezes para contribuir com ideias. Não, né? é até para levar uma proposta, levar reflexão. Mas eu acho também, Rogério, que 32 partidos no país é muita gente, né? É muita coisa. Principalmente partidos que não têm representatividade nenhuma e que ganham dinheiro, tem espaço na televisão e tal. Então, eu acho assim, o partido, tudo bem, teria que dar um tempo para o partido se firmar. Mas o partido ficou 2, 3 anos aí, eu não sei o prazo, isso aí tem que juristas, advogados, juristas, pessoas que entendem depois de um tempo, não se integrou, corta, porque fica muito partido aí, muito tempo de televisão e tal. E concordo com a dona Rosa também, viu? Que o Papa pode ir para o partido que ele quiser, né? Agora, cabe ao PMDB investigar, né? Se existe algum favorecimento ou não. Agora, quando ele mudar de partido, tudo bem. Agora, isso que o vereador Banha, o De Rossi postou no Facebook lá, que ajudou o Paulo, tal, pôs o Sérgio Aquino de última hora, cabe a vocês do partido investigar, entendeu? Isso é uma coisa que não tem nada a ver. Eu sair daqui para São Paulo, eu posso ir. Agora, eu não posso cometer irregularidades quando eu estou aqui. Então, isso cabe a vocês do partido, que tem muitos advogados, muitas pessoas inteligentes. Não adianta ficar gritando. Vocês têm que ver, aconteceu, não aconteceu? Como é que foi? Como é que foi a escolha? Tal, vocês têm que entender, porque eu também acho que o prefeito, ele não pode mandar o partido inteiro, né? De repente, o Rogério é prefeito pelo PPS. Eu sou do partido, sou vereador, você é vereador. Não, mas eu quero pôr o fulano de tal, que é um excelente técnico. Não, mas não queremos. O prefeito não tem unanimidade no partido. Agora, se ele tinha, é porque as pessoas deixaram de ter. Ou porque ele tinha uma força interna grande. Então, foi tudo legítimo, concorda, Rogério? Claro. Agora, ficar chorando que puseram o candidato, eu acho que agora é águas passadas, né? Não, eu acho que também vai dar consciência. O eleitor, no caso do Papa, que você citou, eu acho que cabe ao eleitor agora ponderar, fazer uma análise do que aconteceu nos últimos tempos politicamente e tirar suas próprias conclusões. Agora, eu entendo que você tocou num assunto importantíssimo, e o Peçanha também, questão da quantidade de partidos. Eu acho que 31, se eu não me engano, para 32 partidos, eu não acredito que existam 32 ideologias distintas. Então, eu acho que muitos deles poderiam se associar, se fundirem, que seria por questões ideológicas. Agora, a gente precisa também, aliás, até sábado que vem, acho que muita coisa no cenário político deve acontecer. A gente já teve hoje a notícia, até mandar um abraço para o deputado Luciano Batista, que se desfiliou do PSB, depois de 20 anos de PSB, e ingressou no PTB. Desejar é um deputado da nossa região e eu acho que a gente precisa de representatividade, então desejar ao deputado que tenha sucesso e êxito nessa nova agremiação que ele escolheu. Em São Vicente está tendo uma debandada do PSB, né? O PSB Vários vereadores do nosso cacique, nosso amigo Márcio França, né? Que depois da derrota do seu filho nas eleições, o pessoal debandou do partido, né? Um porque queria ser candidato e disse que foi preterido, e os outros porque perderam a representatividade, né? Em São Vicente, o Luciano Batista é um dos primeiros, mas outros também estão desfiliando do partido, não é isso, Rogério? Exatamente. Eu gostaria só de comentar uma coisa em relação a isso, que eu bato muito numa visão um pouco diferente quando se fala de política, sociologia, o que é que seja, que eu tenho uma visão muito focada em natureza, animais, na parte biológica da história, né? Quando eu comentei da crise que nós vivemos de política de representatividade e cidadania, eu acho que é fundamental o básico, assim, se fizer só o básico o que é o básico do cidadão, do eleitor? Entre em contato com quem você elegeu. Você tem 4 anos para mandar e-mail, para ligar, você pode sim ligar, e não é para pedir vestido para festa de 15 anos, não é para pedir, eu quero que tampe o buraco, não, cobre posição. Se interesse naquilo. Nós só temos o quadro que temos hoje, e é muito claro isso, por esse descaso também da população.
quem se organiza e quem vai atrás consegue, eles conseguem. Temos exemplos e exemplos de absurdos que acontecem para favorecer algumas classes, alguns grupos, porque se representam. Então, acho que essa crise que a gente tem, você falou de 30 e poucos partidos, que realmente é um absurdo, essa questão dessa migração não é nem é fisiológica, é uma migração, o que eu vou ter de melhor? No meu partido eu não vou ter chance de disputar tal eleição, vou me mudar porque ali eu sei que eu vou ter uma condição melhor. Isso só acontece porque o eleitor vota na pessoa e acaba o nosso sistema realmente isso demonstra que realmente nós precisamos urgentemente de toda uma mudança nesse sistema, uma reforma política toda, a ponto, por exemplo, nós estávamos discutindo sobre a impossibilidade da Marina de viabilizar a rede. Como é que hoje a gente não pode ficar limitado você a construir um partido em cima de cartórios, né? O partido teria que ser uma coisa de uma mobilização da sociedade, num segmento, e nós somos reféns de cartórios. Então fica até difícil o cartório dá uma nota lá dizendo que não achei, não reconheço tais assinaturas. É tudo muito subjetivo, é muito pouco transparente. E Rogério, se você perguntar para o Peçanha, para você, para o Augusto, para o Nelson, um abraço para o Nelson, também está vendo o programa, para o Durval Capo Filho, todos vendo o programa aqui antenados, né? Se você mandar por exemplo, pedir para um político, perguntar para um político que faz, para um editor da parte política do jornal, seja ele Estado de São Paulo, Folha, Tribuna, Diário Jornal da Ola, tal. Qual a diferença dos 32 partidos? Exemplifique. Qual a diferença da Arena para o PMDB? Para o MDB, você sabia. Agora, qual a diferença do PPS, do DEM, do PT, do PSDB e tal? Assim, você vai falar, o PSDB com o PT... Não tem, mas não tem. Difícil. Qual a diferença do PMDB para o PSDB? Principalmente para quem não acompanha a política no dia a dia. Antigamente você fala, a Arena é direita, o MDB é esquerda. Hoje tem partido, todo mundo vai falar, que é mais habitação, mais escola, mais isso, mais aquilo, e no final os planos são os mesmos. Quer dizer, hoje você vota no ser humano, você não vota no partido, concorda? Claro, mas eu acho que o Peçanha tocou na questão principal. O voto é a maior ferramenta de transformação da sociedade. Então, o eleitor precisa ter consciência na hora de votar para que depois ele fiscalize a atuação daquele que foi, que recebeu o seu voto, que foi honrado com o seu voto. Então, isso é fundamental. Agora, a gente conversa às vezes, até amigos próximos e tudo, e você conversa, ele não lembra nem quem ele votou. Então a gente fica absurdo isso aí, né? Fica muito difícil. Eu gosto que bom que o assunto foi para esse debate, porque eu quase não gosto de um debate, então assim, eu vim falar de Praga e estamos falando de Praga. Querendo ou não, o assunto me diz respeito. Eu acho que tem um ponto também bem legal de incluir aí. Se fala no Brasil, mas se fala muito em voto distrital, que é uma questão de representatividade muito mais justa. Se fala em politicamente correto quando vai se manifestar, as pessoas não mantêm posições. Quem é a nossa direita no Brasil hoje? Quem é a nossa direita? Não existe uma direita clara. As pessoas de alguns partidos são taxativos, fulano é direita, não temos direita. E é bom, não é bom. Nós temos que ter as vertentes, temos que ter o diálogo, temos que ter a discussão. Porque um Estado assistencialista, totalmente voltado às exceções e não às regras, um Estado que desconhece a meritocracia absolutamente, como a gente vê, um Estado de favorecimento, como nós temos acompanhado, que se coloca como de esquerda também. Sim, exato, ou seja... Que é uma pseudo-esquerda. Exato. O Estado que é muito assistencial, ele pune o competente. Eu vou aparecer aqui um cara da direita, vão achar que eu sou general aqui. Não sou mas militar, é verdade. Não sou de partido, mas assim, volto para minhas raízes da biologia, que na natureza você sobrevive se você tem alguma competência para aquilo. E não é só o mais forte, não é só o melhor. Realmente, existem nichos que você vai buscar. Agora, não dá para você querer ter assistencialismo do governo e imparcialidade, não quero me envolver, eu não gosto de falar de política e querer reclamar. Eu só consigo escutar reclamação, e aí com meus amigos eu falo, de quem pelo menos lembrem quem votou e pode dizer, não, eu mandei e-mail, eu liguei, eu reclamei. E nesse aspecto eu acho que
cabe sim a cada um fazer o seu papel, nem que seja como um fiscal, reclamar. Isso é fundamental. É isso mesmo. Nós estamos já chegando ao final, eu quero aproveitar só dizer que o Domênico Capô de Casa, Grande Domênico, do Gonzaga, abraço ao Rogério, ao Filete e ao convidado. Será que meia dúzia de falcões não resolveriam o problema dos pombos? Vou pedir para ser bem breve. Vamos rápido. Deixa eu ver os outros, aí você faz uma pincelada. Tá. Uriel, do Campo Grande. O Uriel deve ser o Uriel Vilas Boas. Um grande abraço para o Uriel, que esse sim é um cidadão também que muito atuante, que fiscaliza todos os atores políticos da nossa região. É comum vermos pessoas alimentando os pombos. Por que não incentivar uma campanha intensa, começando nas escolas, para divulgar os problemas e o que isso pode causar? Realmente, Uriel, mais uma vez, muito feliz na sua colocação. E a Jéssica do Orquidário, para o Filete. Tem um cachorrinho de 6 meses e gostaria de saber se faz mal dar miolo de pão para ela, pois ela adora. Então, esses três, o cachorrinho, as crianças na escola e os falcões, meia dúzia de falcões, bem breve. Vou tentar resumir. Quanto tempo nós temos aí no programa? Muito rápido, está acabando. 3 minutos. Eu pediria para você, Rogério, tomar liberdade, de no final do programa a gente não tocar música nenhuma, por causa do falecimento do Paulo Freitas, uma coisa terrível, ele que era seu amigo também. Eu ia meu amigo, tocar nesse assunto que no dia depois. 6 de novembro ia fazer uma exposição na minha clínica sobre animais, com patrocínio da Tribune, de várias empresas portuárias, da TV Com também. A gente fica muito triste pelo Paulo Freitas, né? Então eu pediria que hoje, que você apresentador, se a gente pudesse, como você é amigo dele também, né? Eu estou lembrando para a gente fazer um momento de silêncio aqui. Sobre o seu Capô de Casa, um abraço para ele. Eu acho, Capô de Casa, que o senhor tem toda a razão. Só que esses falcões, gaviões, quando são de empresas, eles custam de 6 a 7 mil reais por mês. Então vamos supor, o Rogério tem uma empresa portuária, um exemplo, ou o senhor mesmo. O senhor contrata 2, 3 falcões ali para resolver o problema da sua empresa. Está corretíssimo. Mas não vai resolver o problema da cidade toda. Né? Mas a nível local é um bom... Vai repelir. Mas é muito caro, né, Peçanha? Muito caro. Sobre o Uriel, um abraço para o Uriel. O Uriel tem razão. Só que essas pessoas é cultural, né? Como o Peçanha falou, é cultural. Só que em Santos, eu não estou falando em Osasco, não estou falando em Campinas. Em Santos, pela área portuária, 95 a 98% do crescimento dos pombos se deve, como a Vanessa falou aqui, se devem ao excesso de grãos no porto. A Vanessa está aqui no Facebook falando que os buracos da área portuária, a Vanessa que é jornalista, já esteve aqui no programa, os buracos da área portuária causam trepidações enormes nos caminhões e contribuem para os grãos ficarem jogados, aumentando roedores e tal. E para o João Domingos Neto, que mandou um abraço também. E a outra pergunta é da Jéssica, sobre dar miolo de pão para o cachorrinho. Olha, Jéssica, se você der um miolo de pão por semana, não vai fazer mal. É como tomar uma cervejinha no fim de semana. O hábito contínuo pode... Depende da raça do seu cachorro, é um problema que não dá pra gente falar em 2 minutos. Depende da raça, pode dar algum problema maior de problema de pele, alguma caspa assim. Mas se você ligar num outro programa aqui, a gente pode debater esse assunto com mais veemência. Então tá bom. Quer já se despedir? Vou me despedir. Um abraço para você, Rogério, obrigado por ter participado. Um abraço para o amigo Peçanha e para você, telespectador da TV Com, que acompanhou a gente nessa sexta-feira. Peçanha, obrigado você também pela participação. Queria que você fizesse sua última consideração. Eu queria agradecer a oportunidade, dar meu boa noite para os meus conterrâneos aqui de Santos, falar que eu sinto muita falta dessa cidade, de poder ver a praia. Então, estou longe, mas o coração continua santista. Agradecer o convite mais uma vez, eu espero que eu tenha podido ajudar. Espero poder voltar mais vezes. Muito obrigado. E nós estamos no final do programa. Quero externar os meus sentimentos à família do Paulinho, do Paulo Freitas, do fotógrafo, que era um grande amigo que todo santista encontrava por todos os grandes eventos da cidade, sempre cobrindo, uma pessoa boníssima, um grande abraço. E quero também fazer um agradecimento rápido a toda a direção da TV Com, em nome do nosso querido Augusto Capô de Casa, pelo convite. Eu estarei com vocês agora todas as sextas-feiras, com muito orgulho, apresentando o programa TV Com em Debate. Boa noite a todos, fiquem com Deus.